Tá bom? Toda vez é a mesma história. Já que a Luciene chegou, ainda bem, que ela está aqui com a boca seca. Deixa eu fazer uma confissão, já que eu estou na minha igreja, deixa eu fazer uma confissão. Eu confesso aos meus irmãos que eu me sinto muito bem aqui. Me sinto, eu, minha família, nos sentimos muito bem aqui. Estamos em casa, realmente. E quando demora muito a me convidar, eu fico nervoso. Ainda bem que arrumei um aliado, o filho. Ele me chama e dá aquela aliviada, mas fico com saudade daqui. E esta semana, particularmente, eu estava pensando naqui. E quando fui surpreendido, a cabeça já está falhando, uma experiência que eu vivi. O certo é que eu chegando em casa ontem, estava lá a mensagem, eu já sei, vou matar a saudade. Mas, por um lado, é bom, mas, por outro lado, eu fico apreensivo, fico preocupado. Nós estamos tratando de coisa séria, não é, meus irmãos? Pelo sorriso, pelo abraço, pelo calor humano, pela minha igreja, mas um assunto muito sério, né? E eu disse, bom, eu gosto deste homem, e nós temos história juntos, não vou falar da Brasília que ele possuía, e do lanche que a Luciene fazia para nós irmos para a congregação da Alvorada. Era? Vocês não sabem de nada. Mas eu disse ao Senhor, eu só vou se tu me deres uma palavra. E prometo não ser cansativo aos meus irmãos. Mas queria repartir com vocês algo que Deus colocou no meu coração. No capítulo 17. Nós vamos ler apenas a oração de Davi. E, na verdade, vamos ler apenas 3 versículos da oração de Davi. Eu tomei a liberdade de estudar este texto na versão que tradicionalmente usamos e da Nova Viva, da edição Nova Viva. Às vezes, essas versões nos explicam muito bem, e porque a linguagem da corrigida que usamos, né, ela é de um português rebuscado, e a gente fica olhando para aquelas palavras, e se formos ler nestas versões mais modernas, eles procuram trazer uma linguagem mais atualizada. Então, nós vamos ler a versão padrão e nós vamos fazer menção da versão viva. O texto diz, 16, 17 e 18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Amém. Meus irmãos, tomem assento. Eu lendo o texto, eu me lembrei do que eu queria falar. Na verdade, eu recebi um convite para uma festa que ocorrerá no domingo próximo, às 10 horas, se os irmãos não sabem, bodas de ouro de um amigo meu. E a minha esposa, eu acredito que as irmãs são iguais, fica ansiosa. Que roupa
tem que comprar roupa nova e o cartão de crédito diz, não precisa. E qual o presente que leva? E o cartão de crédito diz, eles são amigos, não precisa exagerar. Mas eu fiquei realmente com saudade dele, particularmente fiquei com saudade dele. E aí ontem, lá aquela mensagenzinha, né, persuasiva, que é uma característica da família, persuasiva para que eu estivesse aqui. Mas eu estou aqui tremendo de medo, como sempre, mas feliz por ver vocês, por estar aqui. E isto enche meu coração de alegria e de gozo. Meus irmãos, se eu pudesse resumir este tempo que me foi destinado, eu diria apenas uma frase e me sentaria. Coisas definitivas e coisas provisórias. Coisas provisórias e coisas definitivas. Quando eu estava ainda na ativa, na aeronáutica, nós morávamos naquela vila, na entrada da Ilha do Governador, e morávamos numa casa de vila. E as casas de vila, os que são militares, os que foram militares, sabem que são casas antigas, uma estrutura enorme, e não tem como se mobiliar aquilo de uma forma razoável, até porque nossa permanência ali é provisória. Eu me lembro, tradição de família, de reunirmos a família sempre que podíamos, e a dona da casa dizia sempre, olhem, isto aqui é provisório, vocês se utilizem das coisas que existem, mas isto é provisório. Quando formos para a reserva, e se Deus nos abençoar e comprarmos algum imóvel, assim, lá eu vou tentar fazer o definitivo. E eu hoje, de manhã, acordei com isto no meu coração. O que é provisório e o que é definitivo? E me lembrei deste cidadão, quem sabe sentadinho na varanda da casa dele, do palácio dele. É até um vício, se ele mantivesse o foco nesta direção, seria enriquecido e abençoado. Pena que ele exagerou nisto. Mas vamos usar o exemplo positivo. Ele sentadinho, quem sabe, na varanda da casa dele, olhou um palácio que já estava pronto, que já residia, se sentiu todo feliz por morar ali. E olhou a uma certa distância, estava uma tenda que ele mesmo mandara construir, para, nesta tenda, colocar a arca do concerto, que todos nós sabemos a história e a experiência. Com certeza, meus irmãos, bateu no seu coração esta expressão: o que é definitivo, o que é provisório. Eu estou na minha casa definitiva, mas a arca do Senhor está numa condição provisória. Vamos espiritualizar isto? Todos nós, em toda a nossa experiência de vida, vivemos desta maneira. O que é definitivo, o que é provisório. E é neste provisório que eu queria repartir com os irmãos alguns pensamentos. Quando, no discorrer deste texto, eu gostaria tanto que vocês pudessem lê-lo hoje, quem sabe ao chegar em casa, mas que vocês pudessem relembrar este texto hoje, porque ele é rico, ele é lindo, ele é maravilhoso, toda a experiência vivida por este homem, toda a sua impulsividade de um guerreiro, ele era um guerreiro e se tornou célebre, conhecido por ser guerreiro. Ele faz e acontece, mas ele aprende uma lição preciosa. Como eu posso tornar aquilo que é provisório na minha vida no definitivo, no sólido? O que eu posso fazer na minha vida para não transferir para amanhã,
para depois de amanhã, mudar na agenda. Eu vejo minha esposa agora com esse dispositivo que vocês usam de celular, eu ainda não me acostumei, eu sou ainda da caneta tinteiro, mas eu vejo a Márcia com o dedinho, o que foi que não conseguiu resolver hoje, ela transfere para amanhã, para depois de amanhã, e vai o texto direitinho. Como é fácil transferir responsabilidade para amanhã, para depois de amanhã, para quando der. E eu quero dizer para você, repartir com você esta noite, vamos tornar definitivo, concreto, estabelecido, aquilo que Deus quer que seja definitivo, concreto e estabelecido na minha vida e na tua vida. Eu estou falando de minha relação com Deus. Eu estou falando da minha intimidade com Deus. Vamos discorrer sobre esses 3 versículos rapidamente. Se esse relógio der pane, eu vou ficar feliz. Para que eu possa vivenciar a experiência do definitivo com Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Para que eu possa transformar aquilo que é provisório na minha vida em relação com Deus no definitivo, eu preciso me achegar a Ele. Olha o versículo 16. O Davi entrou e ficou. A outra versão diz, sim, as duas dizem igual. Entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Eu gosto muito de vir aqui porque fico feliz observando de soslaio o comportamento do pastor de vocês. Ele realmente sabe adorar a Deus. Eu não sei se em casa ele é assim, mas a esposa depois conta para mim. Se ele é irrequieto assim, se ele não sossega. Mas eu acho isso interessante. Sabe o que isso me diz? O que ele me passa? Que ele está aqui para adorar o Senhor. Que ele tem intimidade com este Senhor. Que ele veio um dia, conforme ele conta lá em São Cristóvão, ele floreia isso toda vez, encontrou-se com o Senhor e ficou. Eu não sou diferente no trabalho, eu não sou diferente no lazer, eu não sou diferente no transporte. Eu vim, fiquei, gostei, estou assentado com liberdade de conversar, de trocar ideias, de trocar experiências, de receber orientação, de receber direção, de ser seguro na minha impulsividade, na minha vontade, no meu gosto, porque eu cheguei um dia, me converti e decidi ficar. Outra versão diz, ficou assentado diante do Senhor. Igreja, não é este ambiente agradável desta igreja que nos enche o coração de gozo, mas acima desta igreja, na presença dEle, lá em casa, na minha casa, que pode ainda ser provisória, mas lá Ele está, porque Ele é onipresente, e eu sei que o que existe de definitivo na minha vida é a presença dEle. Salmo 140, 13. Assim os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Habitar, morar, ficar, estar. Isso tem que ser definitivo na minha vida, isso tem que ser definitivo na tua vida. Não pode ser provisório, é definitivo. Eu moro, eu habito, eu convivo, eu tenho comunhão, eu tenho intimidade com Ele. Ele fala para mim, Ele me orienta, eu ouço a voz dEle. Ele me repreende, Ele me corrige, mas eu estou na presença dEle. Eu gosto dEle. Primeiro, a minha identidade.
eu tenho uma identidade. A identidade do cristão está relacionada com a minha relação com Deus, com a minha comunhão com Deus, com a minha presença diante dele. A primeira pergunta que o rei faz, quando ele se conscientiza do que é definitivo, diferente daquela tenda provisória que ele fez, quando ele descobre o que é definitivo, ele faz uma das perguntas mais inteligentes que o ser humano pode fazer para si mesmo: quem sou eu? Sabe por quê? Porque ele estava diante de um espelho que tudo revela, que ele não pode esconder. O definitivo tem essas características. Não pode ser improvisado, não pode ser escondido, não pode se passar uma pintura por cima para esconder defeito. Definitivo é definitivo. E ele vira e pergunta: quem sou eu? Talvez é uma pergunta que eu faça sozinho, escondido. Só eu e ele. Não é, talvez, oportuno dar ciência a todos, até por conta dos preconceitos que acompanham os nossos passos. A nossa tendência é sorrateiramente esconder nossos defeitos. E à medida que o tempo vai passando, as roupas vão ficando mais largas para esconder defeitos. Isso não tem jeito, queridos. Não há cirurgia que corrija. Nossa vida, nosso ser é um instrumento, é um aparelho que não tem peça de reposição. Nós vamos envelhecendo, alguns vão perdendo cabelo e ainda mais novo que eu. Não tem jeito. Mas eu, diante dele, quem que sou eu? A identificação das minhas características, a identificação da minha capacidade, a identificação daquilo que faço, dos meus erros, dos meus acertos, tudo isto fica nu e patente aos olhos dele. Um dos homens de maior expressão que nós temos conhecimento e que deixou um legado de testemunho e de comunhão com Deus de forma invejável, ele vira e diz: miserável homem que sou você, Paulo. Sim, eu sou um miserável, porque eu sou um pecador, mas você está onde? Eu estou diante dele. Ele é o espelho, ele é o brilho, ele é a revelação, ele é a presença que eu necessito para dar resposta para mim mesmo. Quem sou eu? E ele quer, irmãos queridos, ele quer ouvir de mim esta resposta. Não é ele que vai dizer, ele não está me julgando porque ele é amor, mas ele quer que eu saiba quem eu sou. Porque isso implica em escolhas, decisões que eu tenho que fazer na vida. Para complicar, quando nós estamos diante dele, nós não deixamos de levar conosco a nossa família. Vou falar baixinho. Eu não conheço uma família que possa dizer: nós lá em casa não temos defeito. Nós somos... Não, nós não brigamos. Todo mundo santo. Meus filhos e meus netos são anjos. E agora tem 2 bisnetas lindas, meus irmãos. Causa inveja para muitos pastores que vão fazer boda de ouro. Mas, perfeição. Não conheço na Bíblia. Não vou ser fofoqueiro falar da vida dos outros. Mas eu não conheço na Bíblia uma família que possa dizer: não, todos somos anjos. Conversa. Na família que nós disputamos, é na família que nós brigamos, é na família que nós demonstramos carência. Eu falo da família menor e falo da família maior. Dizer que você vai encontrar um lugar perfeito,
você não está vivendo a autenticidade, a verdade, o definitivo. Você está com imaginação do provisório. No definitivo, confusão. Família. Erros e acertos. Começamos 2, 7, 2. Hoje somos 18, 19. 19 probleminhas. Antes de ontem eu fui dormir triste. Aí ela está aborrecido. O que foi? Está aborrecido por quê? Né? O termômetro. Está aborrecido por quê? Não estou aborrecido, estou triste. A minha neta lá foi fazer o exercício e deslocou a rótula do joelho. Parece que é comigo isto. Mas, pastor, mas você não é abençoado? Tua neta tem problema no joelho. Pois é, família. Quem sou eu? Quem é minha família? Provisório e definitivo. Provisório e verdadeiro. Eu e os meus defeitos. Minha família e os seus defeitos. Há um versículo, Juízes 6, verso 15, diz assim: ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Meu pai é o idólatra. E eu sou o menor. Não tenho capacidade nenhuma. Ele está falando diante do anjo. Ele está falando daquilo que é real, verdadeiro, poderoso. Não vai inventar. A minha família, você conhece, é a menor. E eu sou o menor dos menores. Eu sou incapaz, eu sou imperfeito. Oh, amados, quando isso enche nosso coração, a gente tira um peso dos ombros. Quando eu penso nisso, eu fico melhor aqui no púlpito. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei, eu não sou, eu não posso. Mas tu podes, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Tu consegues fazer o que não é, realizando, fazendo, operando, usando, aperfeiçoando, trabalhando, investindo. Igreja, nós somos o efeito da misericórdia deste Deus maravilhoso que nos sustenta neste grupo até aqui. Glorifiquemos o nome dele por sua graça, pela sua paciência, pela sua tolerância, pelo seu cuidado, pelo reparar e o perdoar, que ele faz isso todo dia. Não há como não nos emocionar diante disto. Não somos, não podemos. E o que mais? Quem eu sou? Quem é minha família? E o que eu tenho? O versículo diz assim: me trouxeste até aqui. Hoje ele me trouxe mesmo. Aí mamãe se pergunta: está com a boca seca? Tá, eu botei uma balinha na boca. Está nervoso? Estou. Foi ele que me trouxe. Vontade de estar aqui diante de vocês, todos me olhando, esperando alguma coisa de Deus. A responsabilidade é grande, o peso é grande, mas ele é misericordioso. Ele é maravilhoso. Ele trabalha a vida de cada um de nós. Lembrem-se, é o provisório que está falando, mas é o definitivo que estabelece edificação na vida de cada um de nós. É o provisório que está usando o microfone, mas é o definitivo que está consolando, fortalecendo, investindo, trabalhando. Vocês saíram dos seus trabalhos, dos seus afazeres, sabe Deus o esforço que fizeram, mas estão aqui esta noite. Isto aqui é definitivo, irmão. Isto aqui é definitivo, minha irmã. Talvez a minha vontade não me fosse favorável estar aqui, mas Ele, a sua graça e a sua misericórdia disse: esta noite você vai celebrar a morte e ressurreição do meu filho. Eu quero te consolar e eu quero te renovar, eu quero te fortalecer, porque tudo que eu tenho foi Ele que deu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos foram curados? Quantos foram consolados? Quantos foram renovados? Quantos foram animados?
Quantos foram transformados, quantos foram mudados? Oh, meu irmão, minha irmã, se olhar para o lado, se olhar para o outro, se olhar para mim mesmo, eu só vejo defeito, mas é neste defeito que ele trabalha. É nesta incapacidade, neste barro ruim que ele investe, porque ele é Deus verdadeiro. 2. Vamos para o verso 17. Os recursos que ele tem me dado. É uma coisa que eu tenho que reconhecer. Sabe, nós somos, nas nossas orações, e o pastor desta igreja é um doutrinador, que eu acompanho ele na direção dos cultos. Eu posso falar isso com tranquilidade. Eu posso afirmar isso com tranquilidade. Nós precisamos corrigir nossas orações. Porque nas nossas orações, didaticamente, se formos estudar os cinco colunas da oração, mas eu quero enfatizar a petição. Talvez possa até querer agradar vocês e dizer, não, você tem necessidades. Quem é que não tem necessidades? Quem é que não tem problemas? E para quem é que nós vamos fazer nosso apelo, nosso pedido para o definitivo? Porque nós cremos que ele tem poder para resolver. Mas deixa eu te dizer uma palavra, e eu quero que você não se entristeça. Mas você não está aqui para ser agradado. Você não está aqui para ter o seu ego amassado. Ele aí renova. Ele fortalece, ele anima. Mas nós ainda estamos vivos nesta terra, é para agradá-lo. Então, o que eu tenho, o que ele me deu, é suficiente. O que eu tenho recebido, é suficiente. Eu não preciso de nada, porque eu recebi dele graça. Eu recebi dele valor, eu recebi dele destaque, importância. Você é uma pessoa importante. Mas não tem diploma, pastor? Não tive a oportunidade de estudar. Você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa valorizada. Você é uma pessoa destacada do meio social que você vive. É o rei que diz, é o rei que reconhece. Não, mas ele era rei, ele era um guerreiro, era famoso. Todos nós. Um dia diz a palavra que nós fomos comprados por bom preço. Então nós pertencemos a quem nos comprou. E o preço que ele pagou foi o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos batizou com o Espírito Santo e ele nos transformou em instrumento da sua glória enquanto estivermos nesta terra. Então eu e você somos pessoas importantes, não por nosso mérito, mas pela graça dele em nossa vida, em nosso coração. Não baixe a cabeça, não se menospreze, não se desvalorize, porque é ele que diz, você é importante para mim. Pastor, dá um exemplo para me ajudar, porque eu tenho uma autoestima baixa que é terrível. Um cidadão que era metido a certinho, santo, que era metido a entender de lei, resolveu cortar pescoço daquela seita dos nazarenos. E o sujeito foi fazer uma série de agressividades contra este povo. Era um povo humilde. Eram pescadores, aí se converteu um médico lá, um aqui, outro ali, até um dos sinédrios se converteu, mas eram pessoas humildes. E ele era abusivo. Não satisfeito, ele foi pegar a carta para prender e, quem sabe, matar o que ele pudesse. E fez. Só que no meio do caminho, ele encontrou o definitivo. Ele vivia o provisório. E
viver o provisório, irmãos, no provisório as coisas mudam muito, se alteram muito. Hoje é assim, amanhã é assado. Sabe essa flutuação que parece onda do mar? Isso é o provisório. Definitivo não. O definitivo é real. O definitivo é poderoso. O definitivo é superior. O definitivo não tem medo de ameaça, porque ele domina, porque ele comanda, porque ele estabelece a sua vontade e a sua graça. Pode o sujeito estar armado do jeito que estiver, quando o definitivo se revela, tudo cai por terra, porque prevalece o Senhor Jesus Cristo em toda a nossa existência. E o sujeito caiu do cavalo, ficou cego, foi levado. Ainda Simão teve misericórdia dele, botou ele quietinho lá no canto, se tremia, feito vara verde, não comeu, e só sabia falar: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Te revela para mim, Senhor. E eu pensei que eu tinha, que eu podia, que eu fazia acontecer. Descobri que não, fica quieto aí. São 3 dias. Tudo dele tem 3 dias, eu não sei porquê. 3 dias lá, de joelho, meu filho, sem comer, quietinho lá. E se tremia feito vara verde, o Simão passava, olhava: quer um copo d'água? Não. Quer um pedacinho de pão? Também não. Esse sujeito vai morrer na lição. E aí o definitivo foi procurar o profeta, quem ele investiu, quem ele transformou, quem ele valorizou, que ele deu até uma credencial de profeta. Sujeito famoso. Ele possuía o acesso à presença do Senhor a hora que quisesse. Só que dessa vez foi o Senhor que foi procurar por ele. Ananias, como você está? Estou bem, Senhor. Tenho uma missão para você. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. O que nos honra, o que nos alegra, o que nos torna pessoa importante, é quando ele diz para nós: eu tenho uma missão para você fazer para mim. Me perdoe os vaidosos, mas a gente fica envaidecido, sim. Você vai à rua chamada direita, e a casa de Simão, você conhece, e lá você vai encontrar um cidadão que está cego, de joelho dobrado, se tremendo todo de medo. E você vai falar de mim para ele, vai repreender aquela cegueira, e eu vou manifestar meu poder na vida dele. Fácil, Senhor, isso é fácil. Segundo a tua palavra, eu faço. Quem é que trabalha em cima da verdade? Se você trabalha em cima do que é verdadeiro, glorificado seja o Senhor. Responsabilidade é dele, a palavra é dele. Eu faço o que está escrito. Só por questão de preciosismo, como é o nome dele? Saulo de Tarsos. Senhor, todo respeito, convivemos tantos anos, eu fico tão feliz em estar diante do definitivo, mas deixa eu te dar uma informação, quem sabe um desses anjos aí não foi zeloso o suficiente para te falar acerca deste Saulo de Tarso. Irmãos, ele nem deu ouvidos ao que o profeta ciumento, nervoso falou. Ele nem deu ouvidos. Ele disse, Atos 9:15, eu acho tão lindo este versículo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Quando ele diz vai, você vai. Quando ele diz vai, ele é o definitivo, ele é o verdadeiro. Quando ele diz vai, acabou-se a discussão, acabou-se a ponderação. Quando ele diz vai, você vai, vai. E aqui está o que eu acho maravilhoso. Um material ruim que ninguém queria, nem o profeta queria condená-lo, jogá-lo no inferno, sem dar uma chance para o pobrezinho do cego. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vou repetir, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vamos, glorifica o nome do teu Deus, porque você recebeu esta palavra também.
Você recebeu esta incumbência também. Você, meu irmão, você, minha irmã, vaso escolhido. Você, minha irmã, você, meu irmão, vaso escolhido. Glorifica a Ele, agradece a Ele. Você realmente está impactado com o definitivo e o provisório. Talvez você esteja se lembrando dos seus defeitos, das suas falhas. Quem é que não está agora, diante desta pressão na cabeça? Mas deixa eu te dizer, você é um vaso escolhido, você é um vaso escolhido, você é um vaso escolhido. Vaso escolhido, ele enche do Espírito Santo. Vaso escolhido, ele capacita. Vaso escolhido, ele perdoa, ele consola, ele renova e ele usa para a glória dele. Dois, tu fizestes, na versão vida, já fizestes grandes coisas por mim. Isto é uma coisa que nós nunca devemos esquecer, porque a nossa vida ela é marcada por pedras. Aquilo que Samuel fez são pedras, né? Eu fico pensando, me perdoem, não quero agradar, mas estou na casa dele, tenho que agradá-lo. Domingo de manhã, cerimônia feita pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Gente de uma Brasília amarela. O homem e a mulher cresceram muito. Não sei como é que foi o namoro. Eu só gostaria de saber se foi comigo, porque eu fui namorar com a filha de um presbítero brabo que sou ele. Me humilhou. No dia do casamento, me chamou num canto e disse, eu quero falar contigo. Eu digo, vou ganhar agora o carro ou o apartamento. Dedo em riste. Baixinho, moreninho, não sei se o pastor já me conheceu. Baixinho, moreninho, invocadinho, tinha um bigodinho que me irritava. Vou te dizer uma coisa. Se você tocar na minha filha, você vai se haver comigo, não é com ela. Não vou completar a piada para não rirem, porque isto aqui é sério. Mas vocês pensaram no que eu pensei. Tem 3 filhos. E o mais velho, ele se apaixonou por ele. Se transformou num pai, no segundo pai. Meu pai, natural lá no Maranhão, e ele aqui. Não fazia nada sem que me consultasse. E me levava para aqui, para ali, me agradava. Veja como é que Deus faz, né? Veja como Deus faz. É igual aquele outro casal que eu estou falando. Domingo aqui, diante do presidente da Convenção Geral. Quantas lembranças virão à cabeça deste casal. Quantos apertos passaram ao longo da vida. Estão hoje aqui. Deus honra. Deus valoriza. Deus engrandece. Deus exalta, Deus coloca anel no dedo, sandália nos pés, vestes brancas, para a glória e honra e louvor do Senhor. Vamos, crente, te alegra esta noite. Esta é uma noite de festa, esta é uma noite de celebração. Aqui estão pessoas importantes reunidas para dizer, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Agora, quando ele se refere ao passado, aquilo que ele recebeu, ele também agradece pelo futuro. Obrigado, pastor Léo, pelos hinos cantados. Encheu meu coração de gozo, de lembranças. Pastor Léo estava bem, deu uma descuidada. Deixou de emagrecer, agora está crescendo para os lados. Obrigado, Léo. Deus te abençoe. Nem olhe para ele, que ele é grande, pode me bater. Porque ele vive. Porque ele vive. Eu creio. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, fazer uma confissão. Hoje eu estou em casa. Me deram 20 minutos. Depois você se explique com ele. O pessoal vai trabalhar amanhã. Eu não, estou aposentado.
deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe o que é uma das lições mais difíceis que nós temos para aprender? É a lição do perder. Nós não sabemos perder. E à medida que a idade vai chegando, isto se torna cada vez mais evidente na vida da gente. Nós vamos ficando inseguros. Por quê? Não é o caso do pessoal que está com 72. É o pessoal de 74 para frente. Sabe o que nos consola? Sabe o que nos alegra? É porque a promessa que Ele tem feito para mim, os benefícios que Ele tem feito para mim até aqui, eu sou agradecido. Mas Ele tem feito para mim promessas. E não é promessas para daqui a 5 anos só, daqui a 10 anos só. São promessas eternas. São promessas eternas. São promessas eternas. É claro que nós vivemos de lembranças. Nós não podemos apagar nossas lembranças, de preferência as boas lembranças, é a linguagem dos psicólogos, as boas lembranças é que devem ser fixadas na nossa mente, mas também, olha para frente, a esperança de vida eterna. Um dia, igreja, um dia, talvez hoje, talvez agora, nós aqui reunidos, vai soprar o vento do poder transformador e resgatador daqueles heróis que Ele comprou com o seu sangue. Vamos ser arrebatados para estar para sempre com o Senhor na glória. Quero terminar estas palavras, falei muito, mas quero concluir. Ele termina a parte da oração dele no verso 18, a expressão que diz: o que eu posso dizer? Gente, isto falou tanto ao meu coração, porque isto é palavra. O que eu posso dizer? O que eu posso falar? Eu preciso falar. Nós não ouvimos muito o pastor Jaime nos ensinar que a palavra tem poder. Nós não sabemos disto. Nós precisamos falar. O que eu posso dizer? Sabe, este microfone está aberto para nós. O que eu posso dizer? Sou grato a Ti, Senhor. Sou grato a Ti, Senhor. O que eu posso dizer? Eu posso cantar? Posso. Eu posso dizer de forma musicada? Posso, sim, Senhor. Deixe Deus encher teu coração de alegria, irmão. Deixe Deus encher teu coração de alegria. A tua boca já foi purificada. Não permite que seja contaminada por qualquer tipo de discurso que não seja o discurso constante da palavra de Deus. Enche a tua boca. Enche a tua boca. Ele quer encher a tua boca de palavras doces e de palavras amáveis, de palavras gloriosas. O que eu posso dizer? Vida ruim? Eu não. Vida difícil? Eu não. Moro numa metrópolis violenta? Eu não. Estão assaltando? Eu não. Inflação, desemprego? Eu não. Não é o meu discurso. Meu discurso é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo transforma. Deixa eu te dizer, meu irmão homem, que a tua mulher é o vaso mais fraco. Muitas vezes ela é mobilizada, porque ela que administra, ela sabe quanto custa. Enche o coração da tua mulher de palavras boas. O Senhor nosso Deus nos deu, e Ele continuará dando, porque a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele exaltação. Que eu direi? Sou apenas um humilde servo. Sou um servo. Você? Sim, sou um servo. Eu sou um servo. Sou apenas um humilde servo. Nós somos pessoas tão amadas por Ele, tão protegidas, tão guardadas, que eu não sei se Deus tem ciúme, mas deixa eu usar essa expressão para que nós possamos entender.
a história do Moisés. Os irmãos, lembra a família que falei? É a mesma história, gente. Tem família perfeita, isso faz parte do processo de vida nosso. A irmã mais velha, o irmão mais velho, eles queriam méritos, crítica, nós vamos ouvir sempre. Eu sei que isso traz insegurança para nós. Claro que ninguém gosta de ouvir crítica. Mas eu vou dizer uma palavra. Números 12, verso 7. Quem dá conta de nós não somos nós. Se pudesse, cadê o secretário? Gente, esta igreja tem um secretário que eu digo para a Márcia, eu admiro este homem pela elegância dele. Agora já me deu trabalho para ele, está dirigindo a congregação, ele começou a ligar lá para casa. Ele é elegante. É um secretário e tanto, né? Já pensou se você criasse uma identidade em que colocasse nossas virtudes, para que nós pudéssemos, principalmente numa infração de trânsito, mostrar a identidade? Você sabe quem eu sou? Não, não faz isso, não funciona. O guarda não vai dar crédito. Sabe por quê? Porque quem dá testemunho de cada um de nós é Ele. Ele te defende. Ele te defende, querido. Ele te defende, minha irmã. Ele tem amor por você. Por mais humilde que você seja, por menor que você seja, quanto mais você se sentir menor, pequeno, diminuto, mais Ele te ama. Porque quanto menor você for, mais é revelada a grandeza dEle, o poder dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle. Você é servo, você é serva, pequeno servo, mas Ele te defende porque Ele é servo do Senhor nosso Deus. Vida de gratidão. O Senhor resolveu honrar-me. Vamos ficar de pé. E eu vou passar a palavra ao pastor da igreja. Mas deixa eu ler um dos versículos que eu acho. Eu não sou orgulhoso, não, irmãos. Não sou orgulhoso. Ainda mais quando o sujeito se lembra de mim, magrinho, cabeçudo. E mesmo que eu me lembre que é minha origem. Mas eu queria ler com vocês João, capítulo 15, versículo 15. Vocês estão cansados. Vieram do trabalho. Enfrentaram o trânsito. Muitos não jantaram ainda, mas vocês estão aqui. Vocês não estão fazendo isso por mérito ou com expectativa. Não, tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. O melhor da vida é a surpresa. Eu gosto de ser surpreendido. Aquele presente que você não espera, aquele convite que você nem pensava, ele manda, 9h30 da manhã, e no meio-dia ele já está ligando de novo. Cadê a resposta? Você vem ou não vem? Isso faz um bem, gente. Isso faz um bem. Isso faz um bem. Isso faz um bem. Você ser amado, ser amada, você se esforça, entrega o cartão de crédito, você arruma uma coisa, elogia, fala daqui, fala dali, fica de olho, olhando. Quando ela olha para você, te dá um sorriso, isso não tem preço. Ser reconhecido, ser valorizado, todos nós, meus irmãos, irmãos amados, irmãos queridos. João 15, 15, vamos ler. Todos nós, talvez você esteja com uma pontinha de tristeza, uma pequena preocupação, uma pequena frustração. E eu vou te pedir, com todo respeito, bota a tua mãozinha no teu peito, onde você quiser, e leia comigo esta palavra. É Ele quem está falando, é o nosso Senhor. Ele é definitivo, Ele não é provisório. Ele não vai deixar de ser Senhor. Ele é Senhor eternamente. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tem todo o poder nos céus e na terra. Ele diz, todos juntos, já não chama, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado. Eu sou amigo. Amigo tem intimidade.
O Pedro chegou arrasado, quebrado. Eu te neguei, eu não presto, eu não sirvo para nada. Me permitam, irmãos, iluminar melhor esta passagem que vocês gostam tanto, já leram tanto, já pregaram tanto sobre isso. Mas se me permitam valorizar um pouquinho mais, eu peço perdão. O que é que se queres que eu faça, que eu dobre meu joelho diante de ti? Eu peço perdão. Me avisaste, mesmo assim eu te neguei. Quantas vezes isso aconteceu conosco? Não mereço. Tanta tolerância, tanta paciência, eu errei de novo. E ele vai e bota a mão no ombro do Pedro. Pedro, vem cá. Você me ama, Pedro? Ele está presente esta noite, nesta reunião. Porque estamos fazendo em nome dele. E ele quer te consolar, ele quer te renovar, ele quer te valorizar, ele quer dizer o quanto você é importante para ele. É o Senhor Jesus Cristo. Aquele que te chama de amigo, de amiga, é este Senhor que merece honra, glória, louvor e adoração.